Antes de orarmos juntos hoje, vamos ler algumas passagens da Palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, está escrito: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, a palavra também nos diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. A Bíblia está cheia de versículos que nos ensinam sobre a importância do contentamento e também nos alertam sobre os perigos da cobiça, da ganância e da insatisfação. A cobiça não é algo novo. Ela atravessa gerações. Tem visitado jovens e adultos ao longo do tempo. E é algo muito perigoso, principalmente na vida de um cristão. Mas quando uma pessoa aprende a viver contente, ela se torna diferente. Uma pessoa contente vive em paz. Uma pessoa contente aprende a ter paciência. Uma pessoa contente geralmente evita muitos caminhos de destruição, porque a cobiça leva ao desespero. E o desespero acaba produzindo muitos males. Eu acredito que é por isso que Deus deseja nos ensinar hoje o verdadeiro significado do contentamento. Todos nós passamos por processos e aprendizados na vida. Eu acredito que Deus também nos conduz por fases onde aprendemos mais profundamente quem Ele é. Lembro-me de um período em que Deus falou muito comigo sobre a importância do contentamento. Foi uma fase simples da minha vida. Eu não tinha muito e precisei aprender, talvez mais do que qualquer outra coisa naquele período, a viver contente. Eu não tinha tudo o que queria, mas aquilo que eu tinha era suficiente. E Deus permanecia fiel diariamente, acrescentando graça e sustento para que os dias não fossem pesados demais. E aquilo era suficiente. Mesmo quando os dias pareciam difíceis, eu aprendi a agradecer ao Senhor em meio às lutas e a depender da força dele. Foi fácil? Não. Mas Deus permaneceu fiel em todos os momentos, até nos dias em que era difícil acreditar. Assim como Hebreus capítulo 13, versículo 5 nos lembra: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Deus prometeu que nunca me deixaria. E ele não deixou. Aprendi que eu podia descansar nessa promessa. Ao longo da vida percebi que não existe ninguém que Deus não tenha abençoado de alguma maneira. Mas muitas vezes a raiz da nossa cobiça nasce de duas coisas. Primeiro, nunca aprendemos a ser contentes com aquilo que temos hoje. E segundo, ainda não aprendemos a confiar plenamente que Deus proverá aquilo que ainda não temos. Então começamos a nos preocupar excessivamente com a vida, com o dinheiro, com o futuro, com aquilo que outras pessoas possuem, e passamos a desejar o que é dos outros. E isso acontece até mesmo entre pessoas de fé. O primeiro versículo que lemos hoje diz: a piedade com contentamento é grande ganho. E eu acredito que esse versículo também nos mostra algo importante. Uma pessoa pode aparentar ter vida espiritual, mas ainda assim não ser contente. Alguém pode dizer que ama a Deus e ainda viver dominado pela insatisfação. Judas Iscariotes é um exemplo disso. Ele andava perto de Jesus, mas seu coração estava preso ao dinheiro. No final, ele vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. A história de Judas nos ensina algo sério. Uma pessoa pode até começar bem, mas a falta de contentamento pode rapidamente abrir espaço para o pecado. Quando não aprendemos o contentamento, a insatisfação começa a aparecer em nossas atitudes. Pessoas cobiçosas nunca estão satisfeitas. Sempre querem mais. E geralmente têm dificuldade em confiar que Deus pode suprir suas necessidades, porque acreditam que precisam conquistar tudo sozinhas. Quando olhamos para a parábola do semeador no livro de Mateus, existe uma parte muito importante. Jesus fala sobre a semente que caiu entre os espinhos. Em Mateus capítulo 13, versículo 7, está escrito: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E no versículo 22, Jesus explica: a que foi semeada entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Isso geralmente acontece em um coração dominado pela ansiedade, pela cobiça e pela preocupação excessiva. A palavra de Deus acaba sendo sufocada. E enquanto a pessoa não aprende a descansar em Deus, ela continua vivendo presa às preocupações. Por isso nós,
Como cristãos, precisamos exercitar o contentamento diariamente. Precisamos aprender que aquilo que temos hoje é suficiente para este momento. E mesmo quando parece pouco, precisamos confiar que Deus continuará cuidando de nós. O apóstolo Paulo declarou em Filipenses capítulo 4, versículos 11 ao 13: Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. E no versículo 19 ele também diz: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Quando entendemos isso, encontramos paz. Também é importante deixar algo muito claro hoje. Ter contentamento não significa perder a ambição ou desistir de crescer. Contentamento e comodismo não são a mesma coisa. Contentamento é aceitar o momento atual com paz e gratidão. É reconhecer que talvez ainda não tenhamos tudo o que desejamos, mas ainda assim conseguimos agradecer pelo que já temos. Comodismo é diferente. Comodismo é perder a vontade de crescer. É deixar de avançar. Isso não é contentamento. Eu oro para que, enquanto aprendemos a viver contentes, também continuemos avançando em direção aos planos que Deus preparou para nós. Vamos orar juntos agora. Pai Celestial, ultimamente eu tenho olhado mais para aquilo que me falta do que para aquilo que o Senhor já me deu. Muitas vezes sinto como se todos estivessem avançando enquanto eu continuo lutando. Tenho deixado de perceber a Tua bondade e o Teu cuidado comigo. Ao invés disso, tenho focado apenas naquilo que ainda não tenho. Por isso, hoje eu te peço perdão. Perdoa-me, Senhor, pela ingratidão. Perdoa-me por não perceber o Teu amor mesmo nos tempos difíceis. Perdoa-me pelas escolhas erradas que fiz movido pela ansiedade, pela comparação e pela insatisfação. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu reconheço que meu coração nem sempre esteve puro diante de Ti. Minha mente muitas vezes se perdeu em pensamentos errados. Eu permiti que a comparação, a inveja e a insatisfação permanecessem em mim por tempo demais. Ao invés de descansar e lembrar da Tua fidelidade, eu me concentrei apenas no que estava faltando. Ao invés de agradecer pelas bênçãos que o Senhor já me deu, eu fiquei olhando para aquilo que ainda não chegou. Senhor, perdoa-me por todas as vezes em que agi como se a Tua bondade não fosse suficiente. Como se o Teu cuidado tivesse me abandonado. Como se o Senhor tivesse se esquecido de mim. Hoje eu te peço, arranca do meu coração todo o desejo destrutivo que nasceu da inveja e da insatisfação. Remove de mim toda cobiça. Remove toda ansiedade excessiva. Remove toda comparação. Purifica meu coração. Transforma minha mente. Ajuda-me a enxergar a vida da maneira correta. Não permita que eu use meus desejos egoístas como justificativa para viver longe da Tua vontade. A partir de hoje, eu escolho viver de forma diferente. Não quero continuar com o coração inquieto. Não quero viver me comparando. Não quero permitir que a insatisfação controle meus pensamentos, minhas escolhas e minha fé. Senhor, remove completamente essas coisas da minha vida. Arranca toda a inveja escondida. Quebra todo o domínio da ganância sobre mim. Remove todo o desejo errado que tenta se instalar no meu coração. Não deixe permanecer em mim nada que vá contra a Tua vontade. Cria em mim um coração limpo, um coração sincero, um coração agradecido, um coração que consegue descansar em Ti sem ser dominado pela necessidade de sempre querer mais. Senhor, acima de tudo, ensina-me a viver contente. Eu reconheço que nem sempre fui grato pelo que o Senhor me deu, mas hoje meus olhos estão sendo abertos. Hoje eu consigo enxergar Tua bondade, Tua misericórdia e Teu cuidado na minha vida. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado diariamente. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Obrigado pelas cargas que o Senhor tirou dos meus ombros. Obrigado pela força que o Senhor me deu nos dias difíceis. Obrigado pela paz que o Senhor trouxe quando eu achei que não conseguiria continuar. Obrigado porque, mesmo sem perceber, era Tua mão me sustentando todos os dias. Perdoa-me, Senhor, por me sentir vazio enquanto estava cercado de bênçãos que eu não valorizava. Perdoa-me por não perceber que, mesmo durante a espera, Tua misericórdia continuava trabalhando em minha vida. Obrigado porque o Senhor nunca me abandona. Obrigado porque o Senhor continua suprindo minhas necessidades. Obrigado porque eu não estou sozinho nessa caminhada. O Senhor está comigo. O Senhor continua abrindo caminhos.
O Senhor continua providenciando aquilo de que eu preciso. Por isso eu não preciso viver com medo do amanhã. Não preciso carregar sozinho o peso do futuro. O Senhor é a minha fonte. O Senhor é o meu socorro. O Senhor é o meu provedor. Tu sabes exatamente do que eu preciso antes mesmo que eu peça. Mesmo quando a vida parece incerta, o Senhor permanece fiel. Mesmo quando eu não entendo os teus caminhos, o Senhor continua sendo bom. Mesmo quando sinto a pressão daquilo que me falta, eu escolho confiar que o Senhor jamais me abandonará. Pai Celestial, eu creio que o Senhor está removendo hoje todo o desejo destrutivo que nasceu de anos de insatisfação. Obrigado porque o Senhor está abrindo meus olhos para enxergar tua bondade. Obrigado porque o Senhor está me ensinando a viver contente. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua paciência comigo. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim nas minhas fraquezas. Obrigado porque o Senhor me corrige com amor e me restaura com bondade. Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo dentro de mim agora. Eu creio que o Senhor está me ensinando a viver em paz, a viver com gratidão. Se esta oração falou ao seu coração hoje, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a viver contente em Ti. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa encontrar paz, gratidão e descanso em Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais orações e mensagens que fortalecem sua fé todas as manhãs. Que Deus abençoe sua vida e encha seu coração de paz em Jesus Cristo.